termos aprendizados para a nossa vida. A Bíblia, ela é um manual da vida e ela é toda inspirada pelo Espírito Santo. E Deus, ele tem várias maneiras de falar com a gente. Muitas vezes ele dá um ensinamento direto da palavra e ele ensina a gente também através das histórias da Bíblia, que nós podemos tirar grandes aprendizados e levar para a nossa vida. E hoje nós vamos estudar a história de Jonas. Jonas, ele era um profeta. E um dia veio a palavra de Deus para Jonas, Deus foi falar com ele e Deus falou assim para ele: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Deus mandou uma palavra para Jonas pregar que Deus ia destruir a cidade, porque a maldade daquele povo era tanta que Deus iria destruir aquela cidade. E Jonas fugiu da presença do Senhor para Tarsis e, descido a Jope, ele pagou uma passagem e embarcou para Tarsis, para longe do Senhor. Mas o Senhor mandou uma grande tempestade no mar, que Jonas estava dentro do barco, ele estava dormindo no interior do barco, e Deus mandou uma grande tempestade no barco e o barco estava quase se despedaçando. Então os marinheiros começaram a ficar apavorados, desesperados, porque eles tinham certeza que eles iam morrer. E Jonas estava dormindo. E quando os marinheiros começaram a acordar ele: acorda, o que você está fazendo? Vai clamar ao seu Deus, porque talvez ele possa nos livrar dessa tempestade e nós não vamos morrer. E os marinheiros falaram assim: vamos tirar a sorte para ver quem que é o culpado de toda essa tempestade. E eles tiraram a sorte e viram que era Jonas. E eles perguntaram assim: quem você é? Da onde que você vem? Qual que é a sua cidade? Qual que é o Deus que você serve? E eles falaram, e Jonas falou assim: eu estou fugindo da presença do Senhor, eu sou hebreu e estou fugindo da presença do Senhor, que criou o céu, a terra e o mar. E quando ele falou isso, os marinheiros ficaram apavorados, mais apavorados ainda, porque eles já estavam apavorados, com medo de morrer. E Jonas falou para ele assim: olha, a culpa é minha de toda essa tempestade. Me joguem no mar, que essa tempestade vai passar. E os marinheiros não fizeram isso, começaram a remar para tentar ir para a praia, só que cada vez mais a tempestade ficava cada vez mais forte. E eles falaram assim para Jonas: o que a gente deve fazer com você? E ele falou assim: me joguem no mar, que a tempestade vai passar. E eles clamaram a Deus, falaram: ó Senhor, não coloque a culpa dessa morte nas nossas costas, desse sangue, porque foi o Senhor que fez que acontecesse essa tempestade. E eles foram e jogaram Jonas no mar. E quando eles jogaram Jonas no mar, o mar se acalmou. E ele falou, e Jonas fez uma oração a Deus. E essa oração eu quero ler com vocês para nós meditarmos nessa oração que Jonas fez. Oi, Erivaldo, tudo bem? Oi, Magso, tudo bem? Miguel, tudo bem? Oi, boa noite. A oração de Jonas foi assim: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Parece a oração de Davi quando ele faz: do ventre do abismo gritei e tu me ouvistes a voz, pois me lançaste no profundo no coração dos mares e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? Ele começou a pensar: será que eu ainda vou ver o templo do Senhor? Será que eu vou perecer aqui? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram da minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se
correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Aqui ele já está agradecendo a Deus por ele não ter morrido. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Então, Jonas, quando ele foi jogado no mar, ele fez essa oração para Deus, para que ele não morresse. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Então, Jonas agradeceu a Deus por não morrer, e Deus salvou a vida dele, fez o peixe vomitar Jonas para a praia, né, para a terra. E Jonas foi pregar em Nínive. Antes disso, os marinheiros, quando o mar se acalmou, eles prometeram a Deus que eles fizeram uma promessa para Deus, que a Bíblia não fala a promessa, mas a gente entende que eles prometeram que eles não iam adorar outros deuses, que eles não iam mais cultuar a idolatria, e eles ofereceram sacrifícios a Deus. Então, depois disso, Jonas foi pregar em Nínive, que era o que Deus mandou ele fazer. E Nínive era tão grande, a Bíblia fala, que demorava 3 dias para alguém atravessar ela inteira a pé. E depois de um dia, Jonas começou a pregar naquela cidade, que Deus ia destruir aquela cidade por conta da maldade do povo. E o povo, quando ouviu Jonas, eles ficaram aterrorizados e eles começaram a vestir roupas feitas de pano grosseiro, pano de saco, tirar as suas vestes e começaram a jejuar. Isso era um sinal de humilhação perante Deus, que eles estavam se arrependendo e se humilhando para que Deus perdoasse eles. E quando o rei da cidade ficou sabendo disso, que Deus tinha mandado um profeta para destruir a cidade, ele ordenou que todo mundo jejuasse e colocasse roupas feitas de pano grosseiro, e ordenou que até os animais jejuassem também, porque assim Deus poderia ter misericórdia do povo. E Deus, claro, como ele é muito bondoso, paciente, misericordioso, na Bíblia fala que ele se arrependeu de destruir a cidade e não destruiu aquele povo. E o final dessa história é muito interessante porque Jonas, quando ficou sabendo, a Bíblia fala assim, ó, com isso desgastou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse? Estando eu na minha terra, ele falou assim, Senhor, eu sabia que o Senhor é bondoso, paciente, misericordioso, que o Senhor iria perdoar esse povo. E ele falou assim, para mim basta, eu quero morrer. Porque Jonas ficou irado porque Deus perdoou aquele povo que era tão mal. E ele ficou de fora da cidade, ele fez um acampamento lá, ficou fora da cidade, para ver o que ia acontecer com aquele povo. E, claro, Deus não destruiu a cidade. E Deus fez crescer uma planta, porque ele estava no sol quente. Deus fez crescer uma planta para cobrir ele, para fazer sombra, para ele ter um pouco de conforto. Só que Deus, no outro dia, ele mandou uma praga para poder matar aquela planta e a planta morrer. E Jonas, quando a planta morreu, o sol, a Bíblia fala que o sol começou a esquentar muito a cabeça de Jonas. E Jonas ficou mais ainda revoltado, indignado e ficou com pena da planta, porque a planta morreu do dia para o outro e ele estava sem sombra. E Deus falou com ele mais uma vez, você acha que você está certo de ficar irado? E ele ainda fala, é razoável você ficar irado? Ele falou assim, ele respondeu, é razoável que eu quero até morrer. Então ele pediu até a morte para Deus. Então Deus fez aquilo para ele refletir. Você tá com pena de uma planta que você nem viu crescer, nem fez nada para ela crescer. E você não tá com pena de uma cidade que tinha muitas crianças e animais. E a gente olhando pela forma como Deus pensa, a gente pensa que Jonas também era um homem muito mau. Só que não, na verdade, Jonas, ele era um ser humano como qualquer outro que a Bíblia não fala quais as maldades que a cidade de Nínive cometeu, mas quando a gente vê gente muito maldosa fazendo um monte de coisa
e a gente tem aquele senso de justiça. Então a gente consegue entender pelos dois lados, porque Deus é amor, é bondoso, é misericordioso. E algumas lições dessa história que a gente pode tirar para a nossa vida. Tem um Provérbios que fala assim, ó, na Bíblia, fala que Deus está sempre esperando que a gente se arrependa, Deus está sempre querendo que a gente leve ao arrependimento. E tem uma passagem na Bíblia que fala assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. É claro que isso não é um aval para a gente pecar. Mas olha o que aconteceu com esses marinheiros. Jonas, ele ficou com medo de ir para Nínive, porque ele ou a Bíblia não fala, mas ou ele não queria que o povo se arrependesse, ou ele estava com medo de ser morto na cidade. Então, de alguma forma, ele tinha algum receio de ir para aquela cidade, tanto que ele desobedeceu a Deus. E por essa desobediência, que a desobediência é pecado, veio o temor de Deus para aqueles marinheiros e eles puderam se arrepender dos seus pecados. Tanto que eles fizeram promessas para Deus e ofereceram sacrifícios a Deus. Então, pelo temor, eles adoraram a Deus. Então, olha como a Bíblia é perfeita, ela se completa. Porque a Bíblia fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus fez da desobediência de Jonas salvar aqueles marinheiros, salvar para a vida eterna. E Jesus também citou Jonas numa das passagens da Escritura Sagrada. Ele falou que, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro da barriga de um peixe, o Filho do Homem também iria ressuscitar. E ele ainda Jesus ainda cita as pessoas da cidade de Nínive, que as pessoas da cidade de Nínive, no final dos tempos, se levantariam e iriam contra aquelas pessoas porque elas não se arrependeram. Porque as pessoas da cidade de Nínive, elas se arrependeram dos seus pecados. E é isso que Deus espera de nós, quando a gente ouve a mensagem, quando a mensagem chega nos nossos ouvidos, que a gente, por mais que a gente tenha cometido pecados, que a gente pensa que Deus se afastou da gente, mas Ele manda sempre alguém para nos conscientizar, e o próprio Espírito Santo dentro de nós faz isso, para que a gente possa se arrepender. Não importa o quão longe que a gente vá, se a gente se arrepender, Deus nos perdoa. Tem um pecado que na Bíblia fala, que Jesus falou, que nenhum pecado seria perdoado, que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo. E a blasfêmia contra o Espírito Santo é justamente você endurecer o coração para Deus, porque Ele está o tempo inteiro trabalhando na gente para levar ao arrependimento das nossas transgressões, dos nossos pecados. Então, não importa o que a gente faça, se a gente se arrepender verdadeiramente, igual aquele povo de Nínive, que é se humilhar diante da presença do Senhor, é abaixar a cabeça. Na Bíblia fala que o rei, ele cobriu a cabeça de cinzas, né, que é um sinal simbólico de humilhação, de arrependimento. Se a gente se humilhar na presença de Deus, como na Bíblia fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então é isso que Deus quer de nós, que a gente se arrependa genuinamente todo o coração e abra o coração para Ele, para que Ele possa habitar dentro de nós. E outra lição muito interessante dessa história da Bíblia é que Jonas, ele era um ser humano como qualquer outro. E mesmo que ele não ele desobedeceu a Deus, ele ouviu a voz de Deus, mas ele desobedeceu. No final, ele cumpriu a vontade de Deus. E uma lição que a gente pode tirar dessa história é que quando Deus manda alguma coisa, sabe aquele ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo? Quando Deus manda, não importa quem seja, não importa se a pessoa quer fazer ou não, Deus sempre cumpre a sua palavra. Então, quando Deus manda a gente fazer alguma coisa, ou a gente faz, ou a gente vai sofrer as consequências. Então, quando Deus mandar alguma coisa, peça para Deus coragem, peça para Deus discernimento, se aquilo vem de Deus mesmo, ou se é só da sua mente, porque se for da vontade de Deus, vai acontecer. Se for da vontade de Deus, vai se cumprir. E quando a gente quer se desviar da vontade dele, quando a gente recebe uma palavra direcionada
e quer fazer o contrário, às vezes nem é por vontade de desobedecer, mas por medo mesmo, por insegurança, porque Deus dá uma palavra, ele não fala tudo o que vai acontecer. Igual no caso de Jonas, ele falou assim: vai para Nínive e prega lá que a cidade vai ser destruída. Ele não falou se Jonas seria poupado, se Jonas seria morto na cidade, se o povo ia se arrepender ou não, se Jonas seria apedrejado. Ele não falou nada, ele só falou assim, só deu uma palavra direcionada: vai, prega para aquele povo. Então, quando Deus falar com você dentro do seu coração, uma palavra direcionada, peça para Deus primeiro, confirma a palavra se é da vontade dele, e quando for, não tenha medo. Na Bíblia fala: não tema, não temas, não temas. Por quê? Quando a gente desobedece uma palavra de Deus direcionada para a gente, sempre acontece alguma coisa para a gente recalcular a rota e fazer a vontade dele. Porque a vontade dele a gente sempre será feita. Sempre vai ser feita a vontade de Deus. Então, isso é um privilégio, a gente receber uma palavra direcionada de Deus. É uma bênção para a nossa vida ter uma palavra direcionada. E quando você tiver, faça sempre a vontade de Deus para você não ser castigado. Na Bíblia fala assim: a desventura persegue os pecadores por toda parte. Na nova tradução da linguagem de hoje fala: a desgraça persegue os pecadores por toda parte. Então, quando a gente recebe uma palavra direcionada de Deus, como Jonas recebeu, e desobedeceu, o que aconteceu? Ele teve uma tragédia, só não foi morto pela misericórdia de Deus. Então, quando a gente recebe a palavra de Deus, a gente tem que cumprir ela o mais rápido possível. Esse é um conselho de sabedoria, porque não adianta a gente ir contra a vontade de Deus, porque senão a gente sofre as consequências. Oi, boa noite, João. Boa noite, Cliceu. Tudo bem? Hoje estamos estudando a história de Jonas e todos os ensinamentos que a gente pode tirar dessa história. E Jonas lembra muito a história de Elias também. Porque Elias também, ele pediu para morrer. Porque os profetas, tem até uma passagem na Bíblia, não sei se foi Paulo que falou, se eu não me engano, que ele fala assim: eu tenho a impressão de que Deus colocou nós, os profetas, em último lugar. Porque os profetas, eles têm uma grande bênção, que é ter uma palavra de Deus direta na vida deles. Deus fala diretamente com seus profetas. Mas eles também têm a penitência de que se eles não fizerem a vontade de Deus, vai ser punido. Então Deus não fala só com os profetas, mas os profetas na Bíblia a gente vê que eles sofrem muito, porque é difícil cumprir uma palavra direcionada quando você está sofrendo pela sua vida, quando você tem risco de vida. Mas Deus sempre nos protege. A bênção do Senhor Deus, ela traz toda a prosperidade. A bênção do Senhor Deus, ele nos protege sempre. Só que como Deus, ele quer que a gente tenha fé, que a gente vá pela fé, não pelo que a gente vê, ele nunca vai falar tudo. Por exemplo, eu vi até um vídeo esses dias, era de humor, mas é bom pra gente refletir também. Que era uma pessoa ouvindo um direcionamento de Deus: sai do emprego. Ela falou assim: como que eu queria que Deus falasse comigo? Sai do emprego, que tudo vai dar certo na sua vida, você vai para outro lugar e lá eu vou te abençoar. Mas Deus não faz isso, porque seria muito fácil para a gente falar que confia em Deus se a gente soubesse de tudo, se a gente soubesse que tudo ia dar certo. E quando Deus dá uma palavra direcionada, ele só fala: faz isso. Ele não fala qual que é o próximo passo, porque ele quer que a gente confie nele. Então, confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Porque Deus é perfeito, ele nunca vai desamparar os seus filhos, mas ele quer que a gente confie nele de verdade, de todo o coração. E é isso que nós devemos fazer. O que nós devemos aprender com a história de Jonas? Não adianta a gente ir contra a vontade do Senhor, porque Deus manda em tudo. Deus sabe tudo, Deus pode tudo. E se Deus mandou, vai acontecer. E olha a paciência também de Deus com Jonas, porque Jonas, ele ficou furioso, ficou irado, porque Deus perdoou a cidade. E a gente, como ser humano, a gente entende um pouco da ira de Jonas, mas a gente entende que Deus é amor e é bondoso, e graças a ele mesmo que ele tem esse amor todo, porque senão até nós também não estaríamos mais aqui. E
O que que Deus fez? Além dele perdoar o povo, ele também deu uma grande lição para Jonas, para ele entender que se ele tinha compaixão de uma planta, por que que Deus não teria compaixão de uma cidade inteira, onde tinha animais e crianças que eram inocentes, que não tinham culpa de toda a maldade todo o pecado que aquele povo cometia. E na Bíblia não menciona quais são os pecados da cidade, mas as pessoas, quando elas eram idólatras, elas, nos rituais delas de oferenda a outros deuses, eles sacrificavam crianças, eles faziam orgias sexuais. Então, para nós, seres humanos, uma coisa dessa é assim, horrível, absurdamente. Agora, você imagina para Deus, que é perfeito, que é santo, que não tem nenhuma mácula. Então, para Deus, isso deve ser assim, abominável ao extremo. E no final, Deus perdoou porque as pessoas se arrependeram. E é isso que Deus quer de nós, que a gente se arrependa de todo o coração. E o arrependimento, muitas pessoas pensam que é um sentimento. Ele muitas vezes vem acompanhado de um sentimento de tristeza, de angústia, de aflição, mas não necessariamente ele vem acompanhado de um sentimento. O arrependimento é uma mudança de rota, é recalcular a rota. É quando a gente está fazendo uma coisa e pensa, não, isso aqui não é o que eu quero. E recalcula a rota e vai para outra direção. Isso é o arrependimento. Eu lembro que uma ex-colega minha de trabalho, ela fez umas tatuagens no braço. E eu perguntei pra ela, você se arrependeu de fazer tatuagem? Ela falou assim, não arrependi, mas se fosse hoje eu não faria. Aí eu falei pra ela, hoje você não faria? Ela falou assim, não. Eu falei, então isso é arrependimento. Ela, de uma certa forma é arrependimento. Então arrependimento é isso. Não é que eu vou mudar o meu passado. Isso é só um exemplo, tá, gente? Não tô falando de tatuagens, não. Não é que eu vou mudar o meu passado, mas hoje... E o passado pode ter sido ontem, mas o arrependimento é isso. Hoje eu não faço mais isso. Igual aquele povo daquela cidade. Eles cometeram vários pecados que Deus abomina, mas eles se arrependeram. Eles falaram assim, não vamos mais fazer isso. Então arrependimento não espera vir um sentimento, não espera vir aquele sentimento de arrependimento, porque se a gente esperar um arrependimento até para perdoar alguém, às vezes o sentimento nunca vai vir. Então não espera que, para eu me arrepender, pedir perdão para Deus, eu tenho que sentir. Não espera sentir. O arrependimento ele é uma decisão, primeiramente. Ele pode vir acompanhado de um sentimento ou não. O que você deve fazer? Recalcular a rota, pedir para Deus, olha, Senhor, eu estava agindo dessa forma, eu sei que na tua palavra não é dessa maneira que eu devo seguir e eu quero recalcular a rota, eu quero fazer agora conforme a tua vontade. Esse é o verdadeiro arrependimento. E como na Bíblia fala, se você se arrepender de todo o coração, eu perdoarei os seus pecados e farei com que você prospere de novo, porque todas as coisas ruins que acontecem na nossa vida é por conta dos nossos próprios pecados, nossos próprios erros. Então, arrepender para que Deus faça com que a gente prospere em todas as áreas da vida. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você é pentecostal? Não, João. Na verdade, eu congrego na Lagoinha, porque é perto da minha casa. Mas eu não sigo religião, eu vou na igreja porque é importante a gente reunir. E eu sei disso, não tem como a gente fugir disso. Que a gente tem que estar unido com as pessoas. Mas o que eu sigo mesmo é a Bíblia. Eu não sigo placa de igreja, não sigo religião A ou B. Eu sigo mesmo é o manual da vida. Você gosta de viajar, querida? Não gosto muito, eu viajo só pra ver minha família mesmo. Não tenho tatuagem, João. Nunca tive. Na verdade, a tatuagem que eu tenho é na sobrancelha, que eu me arrependi também. Então é isso, gente. Cada história da Bíblia, a gente tem que buscar os ensinamentos para a nossa própria vida. A gente vê o tanto que Deus é bondoso, é paciente, é misericordioso, que Ele está sempre disposto a nos perdoar. Mas para Ele nos perdoar, a gente tem que se humilhar, a gente tem que pedir perdão, se colocar debaixo da presença dEle. Eu quero deixar a minha vontade. Essa humilhação é você abandonar a sua vontade. Eu deixo todas as minhas vontades, o meu orgulho, o meu ego, o meu entendimento, as minhas crenças
para te servir, Senhor, para fazer a tua vontade. Se eu estiver errada, eu quero mudar. A forma que eu penso está errada, eu quero pensar como o Senhor pensa. Eu quero agir com a forma como o Senhor quer que eu aja. Eu quero sentir como o Senhor quer que eu sinta. Eu quero fazer somente a tua vontade. Na Bíblia fala assim, ó. Deus controla tanto o querer quanto o efetuar de acordo com a sua vontade. Deus controla a mente dos seus filhos, mas para Ele controlar, a gente tem que abrir mão do nosso controle, abrir mão das nossas vontades, das nossas crenças, dos nossos pensamentos, do nosso orgulho, de tudo que é ruim, porque é isso que leva o ser humano à destruição. Você é casada? Não, sou solteira. Então, o que Deus quer de nós dentro dessa história? Que às vezes a gente pensa que não cometemos tantos pecados quanto a cidade de Nínive. Mas pecado é pecado. Na Bíblia fala, não existe pecado grande e pecado pequeno, porque tudo leva a pessoa à destruição. O que nós devemos fazer? É buscar essa limpeza, né? Na Bíblia fala, purifique a prata e o artista poderá fazer uma obra de arte. Então, nós somos a prata, Deus é o artista. Para Ele nos purificar, a gente tem que deixar Ele trabalhar no nosso coração e na nossa mente. Boa noite, William. Eu não canto, Eliel. Que hora você vai cantar? Eu só prego a palavra. O meu propósito de vida é pregar a palavra de Deus. E meditem muito em cada versículo que vocês forem ler. Toda live minha eu tô falando isso, que é para bater muito nessa tecla. Meditem na palavra de Deus. Não é um livro para a gente só ler por ler. É um livro para a gente meditar, para que ele entrar na nossa mente, que ele enraizar dentro da gente, porque só assim a gente vai entender o que Deus quer da gente. E a vontade de Deus é muito melhor do que a nossa, mas para isso a gente tem que abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade dele. Deus em primeiro lugar, sim, Deus em primeiro lugar sempre. Na Bíblia fala assim, sabemos que a perfeição tem o seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. A Bíblia não fala qual é esse mandamento, até pra gente não achar que existe um mandamento maior do que o outro, ou que a gente deve seguir só aquele. Porque quem quebra um mandamento é culpado de quebrar todos os mandamentos. Mas a gente vê nas histórias da Bíblia, a gente vê durante toda a Bíblia, que Deus e até os seus profetas, os discípulos, Deus e o seu povo, porque o povo de Deus também começa a pensar como Deus pensa, não totalmente, mas a gente começa a pensar como Deus quer que a gente pense. A gente vê que um pecado que Deus abomina, que Deus detesta, é a idolatria. É a cultuar outros deuses, é adorar outros deuses. E essa adoração, antigamente, quando eu comecei a estudar muito o Antigo Testamento, para ler as histórias dos reis e tudo mais, eu comecei desde lá atrás, né, desde de Moisés, que eu falei, gente, mas esse povo não toda vez ele está se desviando e fazendo altar de adoração para adorar outros deuses. E eu percebi que antigamente as pessoas elas faziam o altar e adoravam, mas hoje o altar é o altar moderno, é dentro do coração. Por isso que no Novo Testamento fala assim, ó, as pessoas estão... Deus delas é o seu próprio ventre, os Deus delas são elas mesmas, porque elas vão ser amantes de si mesmas. Então hoje o altar de idolatria está dentro do coração. Quando a gente se auto-idolatra, ou quando a gente idolatra alguma coisa, idolatra riqueza, idolatra poder. Então um pecado que Deus abomina é a idolatria. É um pecado que Deus tem pouquíssima... Deus é muito paciente com tudo, mas a gente vê pelas histórias da Bíblia que o pecado da idolatria é um pecado que Deus abomina, que Deus detesta. Então, aqui que a gente deve, primeiramente de tudo, a gente deve se entregar de coração, de toda a alma, de todo espírito para Deus e falar, Senhor, se tiver algum Deus falso que eu estou adorando na minha vida, me revela, porque eu quero adorar somente a Ti. Eu quero te servir de todo o meu coração. E olha que isso casa bem com a história de Jonas, porque os marinheiros, eles adoravam outros deuses. Cada um pediu uma adoração para o seu próprio Deus. E o Deus deles não resolveram o problema deles.
Porque não são deuses de verdade, eram deuses falsos. Mas na hora que Jonas falou assim, eu sirvo Deus que criou o céu, a terra e o mar, e eu tô fugindo da presença dele, eles ficaram apavorados, porque eles pensaram, esse é o Deus verdadeiro. E quando Jonas foi jogado no mar, antes de ser jogado, eles já pediram para Deus não culpar eles da morte daquele inocente, daquele sangue. E quando ele foi jogado no mar, que o mar se acalmou, aí eles viram quem era o único e verdadeiro Deus. Então não adianta a gente querer cultuar outros deuses no nosso coração, sendo que o único e verdadeiro Deus, o único que pode fazer tudo pela gente, que é o único Deus que dá a vida, o único Deus que também pode tirar a nossa vida, a gente só deve amar e cultuar Ele. Mas para isso a gente tem que deixar Deus entrar e fazer morada no nosso coração e pedir para Deus tirar todos os falsos deuses da nossa vida que de fato não são deuses. Então é isso, amar a Deus acima de tudo, porque Deus é um Deus de amor, um Deus paciente, um Deus bondoso, e Deus está sempre pronto a nos perdoar dos nossos pecados, mas para isso temos que ter um arrependimento genuíno e verdadeiro. Eu lembrei da história eu não lembro o nome da mulher, que ela contou que uma amiga dela estava com câncer. E essa amiga, ela tinha, o ex-marido dela tinha traído ela, se eu não me engano. E ele estava com a mulher e ela guardou aquela mágoa profundamente. O que, claro, nós somos seres humanos, é totalmente compreensível. Uma traição de um casamento. Só que essa mulher teve câncer. E foi a Camila o nome dela, a mulher do Paulo Vieira, que ela foi visitar essa amiga no hospital, ela estava em fase terminal do câncer, e ela falou assim, olha, o seu câncer é por você não liberar perdão, por você não perdoar essa pessoa, você precisa perdoar. E aí ela falou assim, eu morro, mas eu não perdoo. E ela morreu de câncer. Então, gente, o pecado, ele não é brincadeira. O pecado, ele é traiçoeiro. Por mais que doa a gente deixar a nossa vontade para fazer a vontade de Deus, é só nós mesmos que nos prejudicamos. É só nós mesmos que caímos na desgraça, como a Bíblia fala. É só nós mesmos que amaldiçoamos a nossa vida quando a gente quer segurar a vontade, fazer a nossa vontade, não fazer a vontade de Deus. Deus é tão bom, tão perfeito, tão maravilhoso, que a própria vontade dele é para nos proteger. Quando Deus fala, perdoa, é para nos proteger, porque a mágoa, tudo que é de ruim faz mal para a gente mesmo. O outro vai pagar pela lei da semeadura, mas ele tá vivendo a vida dele, até ele pagar, ele não vai estar nem preocupado com você, nem vai lembrar que você existe, como tem aquele ditado, né? Quem bate esquece, quem apanha não. Então ele vai estar vivendo a vida dele e você está tomando o seu próprio veneno ali da falta de perdão. Então, a lei de Deus, a lei moral, ela é para nos proteger todas as maldições que são impostas justamente pela transgressão da lei. Então a gente deve sim perdoar o próximo para que nós possamos viver livres, porque só faz mal para a gente mesmo. Então a vontade de Deus no final é boa, perfeita e agradável. A paz, pastora, que Jesus te abençoe. Ore por uma moça chamada Priscila, ela vai entrar onde trabalha. Se não for, que Jesus não permita. Eu não entendi direito, Patrícia. Oi, irmã, intercessão para minha esposa Alcione, quebrantamento de coração para esfriamento amoroso, libertação. Vou orar a Delson Pires e faça um jejum também. Um livro que eu indico para você ler tem um livro que eu nunca li, mas dizem que é muito bom, que é A Prova de Fogo. E tem um também chamado 5 Linguagens do Amor, para você descobrir a linguagem do amor da sua esposa e começar a amar ela na linguagem de amor dela, que também é muito, muito bom esse livro. Patrícia, eu não sou pastora, eu prego o evangelho. Então, eu não sou pastora mesmo, tá? Mas obrigada pela mensagem. Se for, faço agora. Se for bênção, que permita. Eu vou pedir para que Deus faça a vontade dele. Porque a vontade dele sempre será feita, mas ele quer que a gente também faça uma oração para que a gente entregue a
a nossa vontade para fazer a vontade dele. Então, se for da vontade dele, vai dar tudo certo, vai ser uma bênção, vai ser uma grande honra para você essa entrada dessa moça. E se não for também é porque Deus não quis mesmo. Mas no final, a vontade de Deus é perfeita. Fica tranquilo, eu vou orar por você também. Priscila e Adelso, eu vou orar por vocês hoje. Então é isso, gente. Reflitam, meditem na palavra de Deus para que nós possamos entender a vontade dele para a nossa vida e, claro, receber um direcionamento de Deus, receber a palavra direcionada no nosso coração. É tão bom quando Deus fala diretamente no coração da gente, porque a gente fica tão feliz. Nossa, Deus falou comigo, Deus me vê, Deus me ouve. Isso é maravilhoso. A gente só consegue isso quando a gente está conectado na presença dele mesmo. Então é isso, gente. Tenham uma boa noite. Vamos fazer uma oração antes de finalizar? Querido Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, por ter o privilégio de estudar a Tua Palavra. Abençoe essas pessoas que estavam aqui na live e ainda estão. Abençoa a vida delas, Senhor. Direciona cada área da vida delas para que seja feito conforme a Tua vontade. Abençoe a área financeira, a área de saúde, a área familiar, do trabalho. Abençoe todos os planos deles para que deem certos conforme a Tua vontade, Senhor. Tira toda a maldição que está na vida dessas pessoas e faça com que elas prosperem em todas as áreas da vida, Senhor. Obrigada por tudo, obrigada pelo Teu Santo Espírito estar guiando a nossa vida. Eu te agradeço e te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, gente, boa noite e se derrame diante da presença do Senhor, que na hora certa Ele vai te honrar. Amém. Tenha uma boa noite, David.